Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Esta é a amada audiência de todo o Brasil da terra. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente aqui de São Paulo, Brasil, da cidade de Franco da Rocha, para toda a terra. Diretamente do nosso estúdio E, o estúdio da evangelização mundial da última hora, o órgão oficial das igrejas primitiva, doutrina divina. Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. É um momento de muita alegria, irmãos, de oração. Os irmãos orando bastante aqui conosco, a amada audiência também, que oraram conosco, os irmãos da caravanas que vieram de longe, lá da cidade de Miracatu, os irmãos de Salto também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A obra de Deus tem crescido, irmãos, grandemente, através da oração, do jejum e da santificação com Deus. Aonde tem a verdadeira doutrina de Jesus Cristo, Jesus está. O nosso irmão Emerson Nunes não faz nada sem a presença de Deus. Sem Jesus nós não somos nada. E é o que diz a Bíblia, que o Espírito Santo só é lhe concedido a quem obedece. E nós se esforçamos, santificamos a Deus na obediência da sã doutrina do Senhor. E o Espírito Santo é com essa igreja, como foi com os antigos profetas da Bíblia. Aleluia. Porque é o que diz a Bíblia, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A convicção que Jesus é com essa igreja é com a doutrina e a santificação e com os milagres, mas não somente os milagres, mas a obediência, a doutrina do Senhor. Como nosso irmão pastor Santiago aqui na saudação pregou acerca disso, exortando. Deus usando o teu servo, lá já alertando a igreja, um homem de Deus usado, capacitado, homem de Deus que tem orado e jejuado também. Deus tem usado ele grandemente, não só ele, mas os nossos irmãos, pastor Marcelo, né, da igreja de Miracatu, pastor Erlo de Iguape, nosso irmão pastor lá de Formiga, nosso irmão Francisco, nosso irmão também, agora me falhou a memória, nosso irmão pastor, a gente se emociona um pouco, né, irmãos? Nosso irmão pastor Francisco, lá de Formiga, e nosso irmão pastor Leandro, da igreja do Acácio, nosso irmão pastor Kelvin, veio agora na mente também, que é de Formiga. Todos os irmãos ali, nossos irmãos também lá da igreja de Minas Gerais, do Monte, né? Também está lá, nosso irmão, se eu não me engano, Sandro, também está lá, na obra de Deus lá. E a obra de Deus tem crescido, para a honra e glória de Deus. Não somos pescadores de aquário, não. Tem almas já se preparado para se batizar. Não somos pescadores de aquário. É que essas igrejas mundanas que não tem Deus, que não prega doutrina, é como diz Paulo, é mister que haja as heresias, para que o justo se manifeste. Então esses que estão presos na heresia, no pecado, nas falsas doutrinas, no falso evangelho, eles não têm a graça de Deus de ganhar as almas para Jesus, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Então os pecadores, ao ouvir a doutrina de Jesus que pregamos aqui na igreja primitiva, doutrina divina, quando eles ouvem a repreensão de Deus através da programação do rádio e também da área operacional pelo rádio YouTube, pela internet, eles se despertam à doutrina de Jesus e vêm congregar conosco. E as portas estão abertas para congregar conosco na santificação do corpo, da alma e do espírito. Os falsos profetas, os enganadores, arranjam os dentes mesmo. Eles começam com suas palavras persuasivas, pejorativas,
soberbas, que eles não têm o Espírito Santo, eles são soberbos e nada sabem. E dele acerca de questões incondentas de palavras, cheio de blasfêmias, porfia, ruins e suspeitas. Desse, diz a Bíblia, se afaste. Aleluia, glória a Deus. E quando ver profanação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê fuja. Aleluia. Então, irmãos, não só aqui em São Paulo, Brasil e da terra, nossos irmãos também das igrejas primitivas, doutrina divina, lá da Suíça, nossa irmã Marina e sua família, nossa irmã Idel Rodrigues, também de Portugal, nossa irmã Raquel e seu esposo Uruguai também estão conectados conosco, cultuando, aleluia, o culto a larga distância. Aleluia, glória a Deus. Pastor Christian, quais os países mais que estão conectados agora, nesse momento conosco, ouvindo a transmissão daqui da nossa sede? A paz do Senhor, missionário. Estamos aí, nossos irmãos do Uruguai, nossos irmãos da Equador, nossos irmãos aí da área Arábia Saudita, nossos irmãos lá de Portugal, Espanha, Peru e Uruguai e também Estados Unidos. Glória a Deus, está vendo? É motivo de alegria, irmão, o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Isso é um grande sinal da volta de Jesus. O grande avivamento final, irmão, está chegando. E o evangelho do reino sendo pregado. Qual é o evangelho do reino? O evangelho da santificação do corpo, alma e espírito. O verdadeiro evangelho. Não é esses evangelhos das igrejas mundanas, não. Das igrejas dos falsos profetas, não. É o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, do novo nascimento. Aquele evangelho que Jesus pregou para Nicodemos. Olha, estou abismado aqui. Tem ouvintes até da Arábia Saudita. Irmãos, quando a obra é de Deus, ela não pode parar. Muitos países, os governantes não permitem o evangelho entrar. Mas através daquele evangelho, como diz lá no Apocalipse, o anjo voando, anunciando o evangelho, a chegada de Deus, se converta, está se cumprindo pela igreja primitiva, doutrina divina. Oh, glória a Deus. Não adianta, Satanás pode ranger os dentes. Logo, logo vai ter os intérpretes para estar na sua linguagem própria, estar ouvindo lá. E com certeza esses irmãos que estão lá já se converteram, ouvindo a doutrina e estão congregando lá, nos porões lá, como foi nas igrejas primitivas, ouvindo a doutrina do Senhor. Oh, glória a Deus! Está vendo, igreja? Oriente Médio também, China, Afeganistão, estão tudo lá ouvindo a palavra de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, Jesus cumprindo a profecia, a revelação que Ele me deu, quando me inspirou a fundar esta obra, que é a continuação da doutrina do Deus da última hora. Aleluia. Já falei demais, né, irmãos? Vamos agora ler a Bíblia, que Jesus vai falar muito mais. Quem trouxe as promessas de Deus, grite amém. Quem não trouxe as Bíblias vai ter que orar mais. Aleluia. Glória a Deus. Abra a Santa Bíblia aí agora. Glória a Jesus. No livro do Apocalipse, capítulo 13, glória a Deus, verso 15. Logo, logo a continuação do livro do Apocalipse vai continuar.
Paramos no capítulo 18 do estudo do Apocalipse. Vai continuar agora o 19, o 20, 21 e 22. Breve já estará a continuação até o 22, viu, meus irmãos? Então vamos ler aqui agora, louvado seja Deus, o livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Só o único versículo. Glória a Deus. Essa palavra vai falar fortemente ao nosso coração. Vai ser um alerta, uma exortação a todos os crentes de doutrina, porque está terrível nesses últimos dias, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Quem já achou, grite amém. É fácil, né? Último capítulo da Bíblia. Glória a Deus. Quem já achou, grite amém. Que diz assim: e foi-lhe concedido que desse o Espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta também fala, vamos repetir o versículo. Ele foi-lhe concedido que desse Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Amém? Grita: meu Deus, meu Pai, fala aos nossos corações o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Podem se assentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Querida igreja de Jesus, eis aí a palavra de Deus, o livro do Apocalipse. É o livro da revelação, o livro profético ao Deus revelou o apóstolo João na ilha de Patmos. O apóstolo João é o único membro, líder, pastor da igreja do primeiro século vivo. Todos os apóstolos já tinham sido mortos pelos viés do martírio, exceto Judas Iscariote. Esse traiu Jesus e se suicidou. Então o apóstolo João, devido à perseguição ecumênica, a perseguição, louvado seja Deus, romana, estava muito grande, política, contra a igreja. Então João ali lutando pela doutrina de Deus, já lutando pela santificação, exortando os irmãos já com a idade bastante avançada, não desistia. Ele começava a exortar, a avisar acerca dos anticristos da época, que era a política, os falsos profetas, os enganadores, que estavam assediando a igreja, matando, esquartejando, lançando na arena dos leões, e os falsos profetas que eram aliançados com a política, com o mundanismo, não tinham o Espírito Santo para suportar as lutas, as perseguições. Eles se submetiam a obedecer às regras da besta daquela época, porque o apóstolo João diz: filhinhos, é já a última hora, como ouviste que vem o anticristo. O que se refere? Os profetas do Antigo Testamento profetizou sobre ele. Os apóstolos de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos sobre a besta final. Mas nos nossos dias agora já está presente o espírito dela, atuando através dos imperadores romanos, através das seitas e heresia, através das leis diabólicas que são aprovadas, que confronta a moral ética da família e os conceitos cristãos da igreja. Então eles são um tipo de anticristo.
E ele diz também que é misto que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, os que se apostataram, os que se afastaram da doutrina de Deus, que se desviaram dentro da igreja, que se rebelaram contra a palavra, que um dia conheceram o evangelho, que um dia conheceram a verdade de Cristo e se apostatou e se encurvou aos demônios. Ele diz: estava conosco, mas não eram dos nossos, porque se fosse um dos nossos, continuaria conosco. Então ali era uma palavra, meus irmãos, de alerta para a igreja, que a igreja estava perseguida, deprimida, vazia, um tempo difícil. Louvasse a Deus que uma igreja que começou em Atos 2, lá no grande avivamento, agora começou a se esfriar. A igreja de Éfeso, que foi ali fundada por Paulo, e depois deixou na confiança de Timóteo, depois passou para o apóstolo João, também esqueceu o primeiro amor, se deixou levar pela exaltação, pela soberba, pelo mundanismo. E a única igreja que continuou firme na doutrina foi a Filadélfia, e também a igreja de Esmirna, que mesmo diante da perseguição continuava firme. E até mesmo a igreja de Pérgamo, que era uma igreja de doutrina, mas com a morte de um líder espiritual daquela igreja, Antipas, os mundanos, os nicolaítas, conquistadores de povos, começaram a invadir a igreja com os esportes, com o ecumenismo, com o mundanismo, com as prostituições, com adorações aos deuses pagãos. Então estava um tempo difícil. Então o apóstolo João ali agora começou muito preocupado ali, combatendo, e começou a caçada aos cristãos, terrível. Mas assim não desistia, eles pregavam nos porões, muitos deles eram lançados nas arenas dos leões, muitos deles eram mortos, eram coisas terríveis. Faziam tourada ali, jogando os cristãos para os touros pisarem, chifrarem. Mas eles não desistiam, pregando a doutrina de Deus. E ainda existia o apóstolo João pregando. Então o apóstolo João foi capturado em Éfeso pregando a doutrina de Deus, mas não se encurvou aos deuses pagãos da Grécia. E ali de Éfeso ele é capturado e levado, julgado e levado para Pátimos, e lá ele ficou preso. Aí agora os demônios achou que parou a obra. Agora nós paramos, homem. Quero ver, agora todos estão mortos. Eu quero ver pregar agora. Eu quero ver agora esse João falar de Jesus agora. Quero ver ele pregar essa santificação agora. Aí João está lá em Pátimos. Ali começa a ter as revelações de Deus. Certamente João está ali sofrendo a dor do luto, sofrendo ali tristeza, momento difícil. Aí cumpre o que Jesus falou: eu sou bem presente com socorro na hora da angústia. Aí Jesus parece para ele com o corpo glorificado: não tema, João, eis aqui aquele que morreu e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Não temas, João, não temas, porque esses homens que estão matando, eles têm poder de matar somente a carne, mas eu tenho o poder de matar a carne e a alma e lançar no inferno. Eu tenho a chave do inferno e da morte. E ali João vê Jesus com as vestes resplandecentes, com o cinturão de ouro que representa a firmeza, os vestidão comprido branco, a pureza, os olhos de fogo, a onisciência de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A espada que sai da boca de Deus é o poder da palavra, que tem poder de penetrar as médulas do interior dos seus membros, dos seus corações, e decidir os seus pensamentos. O que Jesus estava dizendo, meus irmãos? Olha, João,
te prenderam aqui, barraram você aqui, mas lembra que Paulo pregou lá atrás? Ainda que estou preso em Roma, mas a palavra do Senhor não está presa, eles não podem parar. Porque o que Jesus disse: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Orienta lá, Pai. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. E ali o poder de Deus começou a ser manifesto ao apóstolo João. E aí começou já a despreocupação, porque João era o apóstolo de Deus, o apóstolo do amor, que se preocupava com a igreja, que se preocupava com a doutrina, que se preocupava, glória a Deus, com as almas. Ele não tema, João, eis aqui as 7 estrelas na minha mão direita, que ando pelos 7 castiçais, que as 7 igrejas, as igrejas estão em minhas mãos, os pastores estão em minha mão. Então eis que eu confio a obra em cada um, e cada um hão de dar conta no dia do juízo final. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, dali ele começa a receber as revelações de Deus. Quando os homens acham que fechou a porta da igreja na terra, Deus abre a porta no céu para João e começa a revelar as coisas que passaram, as coisas presentes e as que hão de acontecer no futuro. Porque Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, a porta do céu se abre. João começa a ter as revelações, as visões de Deus, dos 7 castiçais, das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas, da besta que sobe do mar, da terra, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, o segundo dragão, a segunda besta, a primeira besta e a segunda besta. E ao texto que chegamos, porque João agora ele recebe a revelação sobre o Apocalipse, das coisas que aconteceram, as que naquela época que hão de acontecer. No capítulo 3 aqui se refere sobre a besta final do Apocalipse, o anticristo, a última de todas. Aqui se refere sobre a astúcia de Satanás, aonde o dragão está possuído sob o homem da iniquidade, através dos seus sinais de prodígio, sinais de mentira, usando o sistema tecnológico da internet, da televisão, porque o diabo, ele não tem poder da onisciência, da onipresença. Microfonia. Glória a Deus. Ele não tem poder. Glória a Deus. E agora começa a usar o sistema, mas antes disso, antes de se acender o anticristo na terra, ele está preparando um cenário mundial. Ele está preparando um cenário na política, nas igrejas, na terra, preparando para quando estiver tudo pronto, quando ocorrer o arrebatamento, porque algo detém. O que detém? Diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Algo detém. Quem detém? Aquele que resiste foi retirado, aí se manifestará o homem da iniquidade. Então a igreja, a pregação do evangelho, quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, que Jesus levar o Espírito Santo, ele é onipresente, ele não sai,
mas a obra do Espírito Santo é retirada da terra. Aí se cumpre a profecia de Paulo em Tessalonicenses, que Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque não creram na verdade. E aí ele fará sinais, prodígios, segundo o poder de Satanás. Porque a besta, ela será poder da terra, persuasivo, intelectual, o homem de uma oratória muito boa, será político, o homem militar, os exércitos terão sob o seu comando, e todos aqueles que se opõem contra a sua vontade serão mortos. Nessas épocas, os crentes desviados, seitas, heresia, não existirá nenhuma religião. Todos terão que se submeter à sua autoridade, ao seu poder. Mas antes disso acontecer, ele está preparando os seus protótipos. O que é protótipos? Os anticristo, seres semelhantes a ele. Na igreja, falsos profetas. A Bíblia fala que o anticristo fará sinais e prodígios. Os falsos profetas, igrejas mundanas, que não tem doutrina, que lá apoia o divórcio, segundo casamento, apoia a televisão, pintura de Jezabel, jogador de futebol, vaidades profanas. Está acontecendo um milagre. A besta faz descer fogo do céu. No sentido fogo na Bíblia compreende mover, sinais. Então, os anticristo, como diz João, como ouviste que vem, mas muitos de Cristo já está. O anticristo nas igrejas mundanas falsas e apóstatas, elas estão fazendo sinais, fazendo fogo descer. Muitos deles falam em línguas estranhas, tem mover parecendo ser cultos de igreja. Fala do nome de Deus porque ele tem parência como cordeiro. Ou seja, fala do nome de Jesus. É tão atrevido que ele fala do nome de Jesus, prega até mesmo a Bíblia, mas de modo distorcido, para enganar, se possível, até os escolhidos. O Espírito dele já está usando. Assim como a igreja de Cristo tem Cristo como cabeça, o Espírito Santo, que nos usa pela autoridade dos milagres, dos dons, da doutrina do Senhor. As igrejas sem heresias mundanas, sinagoga de Satanás, que é aquela mulher montada na besta, por trás dela está a mão do diabo e os sinais do espírito do anticristo, fazendo esses sinais. Está vendo? As igrejas apóstatas, as igrejas pretas, que simbolizam o que? Preto simboliza o que? Morte espiritual, luto. João pregou sobre a igreja de Sardes: tu tem nome que vive, mas está morta. Está vendo, irmãos? É o Apocalipse. Então o espírito do anticristo, o anticristo em física, em pessoa, não encarnou na terra ainda, porque a pregação do evangelho o Espírito Santo detém. Porque quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, Deus, o último sinal se cumpre do último avivamento, do último sinal. Aí ele vem para quê? Para despregar o verdadeiro evangelho, para cativar, para levar multidões para o inferno. Só que hoje os anticristos, usados por Satanás, estão pregando heresias. Porque anticristo também simboliza, significa aquele que se opõe contra Deus, aquele que se opõe contra a palavra, aquele que se opõe contra a sã doutrina. É um tipo de anticristo. Esses sacerdotes, supostos sacerdotes, que estão no templo da idolatria, se dizendo ser santos, com cruzes nas mãos, com imagem de escultura, que coloca lá como homem que
que a pessoa tem que confessar seus pecados para Ele. Eles também são um tipo de anticristo, porque estão se opondo contra Deus, contra a palavra, contra a doutrina e contra o mérito de Jesus Cristo. São anticristos. Satanás os anos tais. Qual outro sistema do anticristo que já está na terra, perseguindo a igreja? Na política. Essas leis diabólicas que se opõem contra as igrejas de Deus. A igreja que não se submete a obedecer às leis políticas que contraria a doutrina da Bíblia, quer impor casamento homossexual e leis sendo analisadas, pede para ser aprovado, para obrigar os pastores, irmãos e irmãs a fazer casamentos gays dentro da igreja. É espírito do anticristo. Está vendo? E a Bíblia condena essas práticas, porque se opõe contra a palavra. Não deitará o varão como o varão, varoa com a varoa, porque a abominação é para o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que os abomináveis não herdarão o reino do céu. As leis que vão contra o servo de Deus, se tem músicas profanas no mundo, não falam nada. Mas se tem igreja pregando a palavra, proíbem, tiram. É um sistema do anticristo. A besta vai impor o seu sinal, a sua marca, que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver o seu sinal. Mas já o espírito do anticristo já está domando o povo, já treinando para quando acontecer, já está tudo preparado. Você está vendo aí, lugar já começou com o uso de máscaras. Você não pode entrar no ônibus, você não pode entrar em supermercado antes, se não tiver o uso da máscara. No banco, numa farmácia. O Ministério da Saúde advertindo para não se contaminar, sim. Mas por trás disso tem uma mão diabólica que Satanás manipulando para implantar o seu cenário mundial para a ascensão do anticristo. Já ensinando o povo, já domando o gado. E por essas leis, e aqueles que não obedecem são advertidos. São mortos os que não usarem. Pega a infecção. Já é um tipo de anticristo já preparando o sinal, o cenário. Precisa mais o quê? Para a igreja se despertar e acordar que Jesus está voltando. Por isso que diz a Bíblia: desperta tu que dorme, levantai dentre os mortos, fugi dos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá. Guarde bem o que tem recebido, para que Satanás não roube a tua salvação. Então, diante dessas lutas, dessas perseguições, diz a Bíblia: aquele que perseverar até o fim na doutrina do Senhor, da santificação do corpo ao espírito, será salvo. Porque quem não se santificar não poderá ver a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, desperta tu que dorme, meus irmãos. Olha os sinais apocalípticos da vinda de Jesus, está aí. Acorde, igreja, desperta. E foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse.
O sistema tecnológico, a igreja bíblica, durante séculos, pregou contra as imagens, pregou contra o sistema corrupto do mundo. A Bíblia diz que a ciência se multiplicar. Então o diabo está usando o sistema tecnológico através da televisão, os programas mundanos, assim como era na antiguidade, que as crianças eram oferecidas a Moloque, para serem sacrificadas ao Deus pagão Moloque, ao demônio pagão Moloque. Hoje esse Moloque eletrônico do século 21, atuando nos celulares, nas televisões. Olha os jovens tudo em depressões, os jovens todos perdidos nas prostituições, no vício do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, rebeldes a pais e mães. De onde vem essas influências? Da maldita televisão, das novelas, das minisséries, dos filmes, que impõem ali as modas mundanas para contaminar. O diabo, séculos passados, usou Baal, Astarote, Moloque, com a doutrina pagã, sacrificando as crianças, matando elas. Mas agora está muito mais perigoso com o anticristo, a besta, o espírito da besta sobre os tais, matando as crianças, os jovens, espiritualmente, com a influência do mundo e do pecado. Está vendo? Irmãos que são cristãos, que são servos, eu saiba de uma coisa: seus filhos não nascem convertidos. A Bíblia diz, Davi falou: em pecado me gerou minha mãe. Está vendo? Então as crianças, o seu ministério já começa na sua casa. Muitos querem pregar. É bom pregar sim, evangelizar, é mister. Mas o primeiro ministério começa dentro do seu lar, na educação dos seus filhos, já de criança. O sistema da besta está aí no seu celular. Você já é um pai cabeça, já está dando a serpente de pequeno para o seu filho, tendo um celular para ele, que não sabe discernir a realidade da fantasia. E lá começa já a crescer influenciado pelo pecado. Quando chega já uma certa idade da adolescência, tem uma sabedoria para o mal do mundo. Aí depois reclama: ah, meu filho nasceu, cresceu na igreja, mas está rebelde. Porque você muitas vezes se preocupou na igreja e esqueceu da sua casa. Mas se você ensinou ele de pequeno, e ele cresceu rebelde, ele Deus, porque a Bíblia diz: é melhor que não conheças a verdade do que conhecer e não obedecer. Você está livre desse sangue, mas o espírito do anticristo está atuando através da imagem da besta que fala. O sistema dos homens que pregam por mente humanas, por teorias, por meio de achismo e teologias, eles falam: ah, vai ser uma estátua que vai movimentar, e falar: não, o anticristo não está na terra em física, mas o seu sistema já está na terra através da televisão, da internet há muito tempo, bem camuflado, bem escondido, começando a destruir famílias. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás se opõe, se levanta contra tudo que é de Deus. E a família é de Deus. A família é o órgão que compõe a sociedade, é a célula máter. Se você tem uma família destruída,
você tem um estado destruído, você tem uma nação destruída, você tem um globo terrestre destruído, você tem uma igreja destruída. Então o espírito do anticristo, da besta que fala através da televisão, desses filmes mundanos, desses sites mundanos, da internet, está contaminando a sua casa, está destruindo o seu casamento, porque essas novelas mundanas é um verdadeiro teatro que ensina o esposo a trair a esposa a trair o esposo. Demônios assassino, o anticristo, porque o anticristo ele vai vir com o seu sistema tecnológico, usando a sua imagem. Por isso vai falar a imagem da besta. Então por anos, irmãos, a igreja pregou contra esse sistema da televisão. Agora o diabo está muito mais perigoso, com o sistema da filmagem da besta, para exatamente calar os pregadores da sã doutrina, para não ter argumento para pregar contra os programas mundanos da televisão. O que é que ele está fazendo? A filmagem através da internet, Facebook, ou através também até mesmo do YouTube. Esses cultos filmados, esses telão dentro das igrejas, é um sistema pagão do anticristo. Está vendo? Está contra a Bíblia, está contra a palavra do Senhor, porque também é um sinal de rebeldia à palavra. Todo aquele que se opõe contra a Bíblia, contra os estatutos bíblicos, o que diz a Bíblia? Não moveis os marcos antigos que vossos pais deixaram. Aquilo que foi estabelecido pelo Espírito Santo de Deus na igreja nunca pode ser mudado, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí quem não tem o Espírito Santo começa a ser levado por falácias. O que é que tem? Tem nada a ver. É crente que não tem mais a graça de Deus. Aí o diabo agora vem com a filmagem da besta. Ah, irmão, mas está pregando doutrina lá. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Você sabe que é anjo, mensageiro. Luz compreende fogo, verdade. O que a Bíblia diz? A besta vai descer fogo do céu. Agora a estratégia de Satanás, ele por anos perseguiu a igreja de fora para dentro. Mas agora a estratégia dele é implodir a igreja de dentro para fora, usando a estratégia dele. É um sinal da vida de Jesus, que se possível enganaria até os escolhidos de Deus. O diabo está desesperado. A terra, irmão, está funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Abalo sísmico, sinais da natureza, erupções de vulcões, tsunamis, terremoto em vários lugares, o sistema solar descontrolado, a corrupção nas igrejas, apostasia, corrupção política, essa inversão de valores, pessoas rebeldes. Isso é um sinal, porque diz Jesus: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então agora o mundo já é do maligno. Qual a estratégia agora de Satanás? É enganar os crentes de doutrina. E para enganar os crentes de doutrina, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai usar os crentes mundanos das igrejas pretas, das igrejas que permitem as irmãs cortar o cabelo, usar calça, usar salto alto, os irmãos de bermudão? Esses crentes de doutrina que foram para lá porque são rebeldes, não são de Deus. O diabo não vai fazer isso, porque sabe que você vai reconhecer.
Então ele vai começar até mesmo a pregar a doutrina, algumas verdades da doutrina. Aí o diabo começa a usar algumas manifestações parecendo ser de Deus, pastor Santiago, pastor Valdemar. Algumas verdades parecendo ser de Deus. É por isso que o mesmo apóstolo João aqui pregou em 1 João capítulo 4: filhinhos, vigiai, provai os espíritos, se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Já no tempo dos apóstolos já existiam os falsos profetas. Que coisa terrível, irmãos. Naquela época existia a besta de Roma e a besta das igrejas ímpias, sem heresia, com falsas curas. Os pastores da época, os bispos da época lá, que eram falsos, que eram as igrejas dos nicolaítas, os divisores que dividiram a igreja primitiva. Eles faziam sinais de prodígio, transmitindo para o povo, até mesmo falando o nome de Jesus. Mas por trás deles existia a bruxaria, o ocultismo. Sabe de onde que vinha os sinais de cura? De Esculápio, conhecido como Deus da cura. Já naquela época já aconteciam os sinais da besta. Por isso que ele diz: filhinhos, é a última hora já. Como ouviste que veio o anticristo ao final, mas muitos se têm feito como anticristo. Coisa terrível. Por isso que Jesus, quando começou a pregar, o povo começou a fazer milagres, as multidões começou a seguir Jesus. Multiplicação dos pães e dos peixes, todo mundo: eis aí o nosso mestre, o grande profeta de Israel. Paralítico levanta, cego enxerga, mudo fala. Olha que bênção, até festa fazia. Aí Jesus: eu não vim dar isso a vocês. Isso aqui é apenas a demonstração do meu poder, porque sem ensinar o povo não crê. Mas eu vim pregar o reino, o novo nascimento. Ali diz lá em Mateus 5:37: você, mulher, que pinta seu cabelo aí, que está com as doutrinas lá do samaritano, que se apostataram já anos atrás, não pode. Por que, Jesus? Porque não pode tirar um fio do seu cabelo branco ou preto, porque o que passar disso é procedência maligna. Ah, sim, Jesus. Aí o povo: sai uma aqui, sai uma ali. Aí Jesus começou a desmascarar a porta estreita, agora pegando a porta estreita, desmascarando os hipócritas, os fariseus e aqueles que se dizia ser crente, que estava dentro do ministério ali, mas escondendo atrás da Bíblia, com adultério, com prostituição, beberrão, com coisas erradas. E eles começavam a se julgar santarrões, julgando os verdadeiros. Aí Jesus falou assim: hipócritas, tira a primeira trave do teu olho, então cuidado erguendo o olho do teu próximo. Foi saindo mais um. Aí tinha aqueles que se diziam ser pregadores. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Mas afaunavam o dízimo e as ofertas dos irmãos, roubava. Salteadores, ladrões. E quando Jesus não chegou no templo, eles estavam vendendo lá, fazendo comércio, depois via lá do Nasce Santo para Jesus. E Jesus ia caminhando até chegar lá. Aí Jesus já avisava: cautelai dos falsos profetas, que vem vestido de ovelhas,
interiormente são lobos devoradores. Aí já começaram a ficar, já começou a sair. Tá vendo? E Jesus pregando, olha. Aí quando começou o povo, ele falou assim: olha, a porta é estreita e poucos entram por ela, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O caminho da porta estreita, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O evangelho do reino é o novo nascimento. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Jesus pregava uma palavra simples e eficaz, diferente dos escribas e dos fariseus, que eram homens doutores, homens inteligentes, mas usavam o seu doutorado, a sua inteligência para exaltação, para roubarem. É o que acontece hoje. Jesus, quando chegou no templo, castigou todos lá, jogando para fora, à base da chicotada. Salteadores, ladrões, corruptos, a minha casa está escrita casa de oração. Vós são um covil de ladrões. Hoje não é diferente. O anticristo que está nessas igrejas falsas, que para vocês transmite santidade, mas os seus ocultos são coisas terríveis. Venda dentro da casa de Deus, comece na casa de Deus, sem contar que são igrejas, empresas disfarçadas de igrejas. Esses pastores corruptos e mundanos não merecem levar o nome de Cristo em sua boca, porque eles honram a Deus só com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Esses pastores mundanos, mentirosos, estão me ouvindo aí, seus pastores mundanos, seus rebeldes? Como diz Paulo chorando, vós são inimigos da cruz. Enriqueceram com o dízimo e as ofertas dos pequeninos irmãos e irmãs, e hoje tem grandes empresas, e para lavar o dinheiro sujo deles, põe para dentro da igreja, para não pagar imposto. Falsos profetas. Palmas para Jesus. Deus está vendo tudo, irmãos. No último dia não vão escapar da ira de Deus. Por isso que Jesus, quando apareceu lá para João, mostrou o olho de fogo, que eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. O Deus da onisciência, que simboliza os olhos de fogo, o Deus da onipresença, que simboliza, aleluia, que está em todo lugar, andando pelos caçais. O Deus da onipotência, que tem o poder da palavra, da espada que sai da sua boca. Essa é a verdadeira doutrina de Deus. Muitos deles começaram no espírito, terminaram na carne, essas igrejas de Jezabel. Eis que colocarei em cima do macamos que adulteram com ela. Vocês, seus crentes mundanos também, que estão aplaudindo os falsos profetas, que estão comendo na mesa de Jezabel. Se vocês não se arrependerem, o castigo de Deus irá para vocês também. Porque por causa de vós, o caminho da verdade tem sido blasfemado. Deus diz: eu castigo e repreendo todos aqueles que eu amo, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Então tudo isso é o espírito do anticristo. Divórcio, segundos casamentos, o sistema da besta através da internet, esses adultérios, destruição de lares através desses aplicativos mundanos.
a televisão disfarçada por meio do YouTube, se possível enganos escolhidos, que está pregando doutrina, mas está debaixo da desobediência. É por isso que essa contenda tem mesmo entre eles, porque todo mundo com o espírito da soberba está contra a palavra. Porque se tem base bíblica aqui, ó, e foi dada a imagem da besta. É da besta, não é de Deus. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém usar. É lícito que nós temos por enquanto o YouTube. Por enquanto o YouTube é lícito nós usar, mas com som de áudio. Por quê? Porque tem base bíblica. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas não é lícito usar filmagem. Por quê? Porque é da besta que fala, é obra dela. Por que mais? Quer mais da Bíblia? Paulo fala aos Coríntios, não sei se é 1º ou 2º, 4:18, me fala a memória, ou 20. Não atentamos nas coisas que são vistas, porque são temporais, se nas coisas que não se vê, porque as que não se vê são temporais, as que se vê, mas as que não se vê são eternas. A fé vem pelo... Andamos por fé e não pelo que vemos. Jesus também falou lá: bem-aventurados que não viram, mas só de ouvir o meu evangelho na boca dos meus servos crerão. Então não é lícito nós usar essas propagandas mundanas, monetizar os canais. Por quê? Não está escrito em Coríntios 6? Não prendais a um jugo desiguais, que a sociedade é Cristo com Belial, a luz com as trevas, que concordância a Deus com os demônios. Portanto, a parte deles. Muitas vezes passamos lutas aqui, e eu exorto muito bem os irmãos que estão na área técnica, pessoal, cuidado, porque muitas vezes nós tira tudo, mas o sistema do anticristo vem com a perseguição para passar propaganda em nosso canal. Mas nós lutamos para tirar isso aí. Aqui não entra, porque esse canal é separado por Deus. Então seguimos as normas bíblicas, mas aqueles que querem seguir suas normas para o seu próprio ego, os seus ministérios estão estacionados, ficam parados, porque não tem Deus. E fica aquela comunidade de joios, de bodes, brigando um com o outro, em disputas, em brigas e contenda, dando mau testemunho. E não debate com eles, porque não entra em questões loucas, em debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A homem herege, depois de alguma vez advertido, evita-o. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conhecemos os antigos profetas do passado, das antigas igrejas do passado de doutrina, igreja que cresceu mundialmente, nunca precisou de televisão, de filmagem, cresceu na simplicidade, só ouvindo a palavra de Deus. Antigamente as pessoas só de ouvir pelo rádio já vomitavam o câncer. Só de, mas nós tem que ter uma visão ampla para nós ver o pregador. Ô seu mundano rebelde, você vem para ver Jesus, ou para ouvir a palavra, ou para ver o homem? Seu idólatra, se converta! Os irmãos mais antigos sabem que só de entrar na igreja, se tivesse possesso por demônio, já caía endemoniado.
A igreja lotada com as caixas de som, já ouvia lá aqueles irmãos que não conseguiam entrar, já com o seu radinho no ouvido ali, ó, dando glória a Deus, aleluia. Os ímpios zombavam dele, mas ele não estava nem aí, porque as coisas de Deus para os ímpios parecem loucura, mas para nós o salvo é a presença de Deus. Então aí está, irmãos, o alerta de Deus através da igreja primitiva, doutrina divina, e também do programa Voz da Cura Divina. Os países que estão me ouvindo, fuja desses falsos profetas, fuja dessa imagem da besta. Muitos aí agora querem pregar a doutrina depois que bagunçou tudo. Estão fingindo que vão trazer a doutrina, mas uma meia doutrina só. Não por causa da santificação, por amor às almas, sim por causa do dinheiro. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não é enganado, não. Porque diz o apóstolo João: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aí está, irmão, uma grande verdade. A palavra de Deus que lemos: vai vir o líder mundial apocalíptico lá, a besta do mundo. Mas muitos já têm sido como ela, através das suas atitudes carnais, na política, nas igrejas, nas seitas, na família, através do divórcio, do casamento ilícito, de homossexualismo, lesbianismo, o ateísmo, o sistema econômico, militar, através dessas guerras, esses países ditadores que não permitem a igreja entrar, quando eles matam. Tudo isso é um espírito do anticristo. Exposição de arte de nudez, carnaval, a ideologia de gênero, tudo isso é um espírito do anticristo. Mas nós não se curvaremos a eles, não estamos nem um pouco preocupados com o anticristo, porque essa igreja está firmada na rocha que é Jesus inabalável. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes do Sião que não se abala. Aleluia, glória a Deus. Não estamos nem um pouco preocupados, mas sim preocupados em não perder o que nós temos ganho, que é a nossa coroa, que é a nossa salvação eterna. E para encerrar, o anticristo ele vai impor a sua marca literal. Esses falsos profetas aí, que estão pregando, dizendo que não é física, é só espiritual, são falsos profetas. Esses pastores rebeldes, mundanos, estão pregando salvo uma vez, salvo para sempre, doutrina de demônio. Está contra a palavra. Por quê? A Bíblia diz, irmãos: sem santificação ninguém verá a Deus. Então não adianta você tomar uma decisão e aceitar Jesus, ir para a igreja, congregar e ficar debaixo da desobediência. Você não vai ser salvo, continuar na vida de pecado. Vai ser salvo, igreja? Não. E esses que estão pregando aí, salva vez falso para sempre, são de quem? Hein? É de Cristo? É de quem? Vocês estão com medo de falar? É de quem, igreja? De quem? Satanás. Falando na boca dos tais. A Bíblia diz que aquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele, e seu nome será riscado do livro da vida. Como que é salvo para sempre? Seu nome é riscado. Um dia, se foi riscado, é porque um dia foi escrito, né, pastor? Como que é salvo para sempre? Hein? Olha aí, que é que muitos são enganados.
Porque não leram a Bíblia. Estão sendo enganados por Satanás. Porque o espírito do anticristo usa esses homens para cativar, pregando algumas verdades. Mas depois ele vem com a sua cara feroz, mostrando quem ele é. Cuidado com esse diabão aí, irmãos. Tá aí nesse diabão da televisão aí. Tá nesse diabão das filmagens do YouTube, vindo esses falsos profetas aí. É homem de Deus. Defende a doutrina, defende nada. Tá com a doutrina do inferno lá. Fuja desses falsos profetas. Como que vai subir sem o Espírito Santo? A pessoa que está no pecado não pode subir. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo só é concedido aos que lhe obedecem. Hein? É por isso que diz lá em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para quê? Para o dia da redenção. E a redenção o quê? É o dia da salvação eterna, do arrebatamento. Nós vamos encontrar com o nosso noivo Jesus Cristo. Aleluia. Então, se você não obedece, meu irmão, minha irmã, a verdade, você não tem Espírito Santo, você não vai subir. Então esse negócio aí de salvação uma vez, salvo para sempre, essa é doutrina de demônio. Batismo de tanque, esse batismo de jogar água na cabeça, doutrina de demônios. Batismo de criança, doutrina de demônio. O batismo é em águas correntes, por imersão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essas doutrinas aí são o espírito do anticristo que está usando os tais. Toma cuidado com eles. E eles refutam, irmãos, eles criticam, eles acham teoria para tudo, saída para tudo, porque são soberbos. Paulo falou sobre os tais. Esses homens são soberbos e nada sabem. Delira acerca de questões em contendas e palavras, cheia de profia, blasfêmias, ruins e suspeita a parte deles. Não entre em debate acerca da palavra, porque são coisas inúteis e vãs. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, de João, ouve-los. Quem não tem, não nos ouve. Nisso nós conhecemos quem tem o Espírito de Deus, que está com o Espírito do erro. Então, para você se santificar, amado ouvinte, irmão, irmã, tem que ficar firme na doutrina de Jesus, né, irmãos? Na doutrina do Senhor. Paulo muitas vezes pregava a doutrina e muitos não entendiam. Mas hoje está isso agora, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Naquela época de Paulo é uma coisa, que Paulo pregava baseado pelo Espírito Santo, que não tinha a escritura do novo ainda. Onde está? Não está. Eu não prego por persuasão dos homens, por sabedoria do homem, mas sim por revelação de Jesus Cristo. Só que hoje já temos. Então, quando nós pregamos aqui contra as depilações, contra os irmãos usar bermudão, contra os irmãos usar pano jeans, essa é a doutrina do Espírito Santo, e só entende quem tem o Espírito Santo. Os falsos profetas, eles vão murmurar mesmo. As irmãs da saia rachada, as irmãs do cabelo pintado, salto alto. Salto alto não tem nada de, mas pode 4 se de pote, é nada, é zero. Porque a Bíblia diz, um pouco de fermento, ele é o quê? A massa toda. E a Bíblia diz o quê? Se ensina ou não, que passar disso é o quê? Então é se ensina ou não, igreja. É a porta estreita, é o caminho da salvação. Esses pastores aí, irmãos, passarinho na gaiola é pecado, né, irmão? Peixe em aquário é pecado. Os animais Deus criou para ficar livre. Os peixes no oceano, no rio, passarinho para cantar nas árvores, tudo isso. Cuidado também. Vocês querem ouvir o programa Voz da Cura Divina? Vocês querem transmitir o culto no som de áudio, no programa de rádio?
tem que ser rádio legalizado. Rádio pirata não. Se nós descobrirmos, vai ser disciplinado. Ah, mas nós queremos pôr uma rádio aqui para pôr a voz da coisa. Só se for legalizado. Esse negócio de pôr rádio pirata, vou pôr rádio pirata aqui para passar o programa Voz da Cura Divina, está proibido. Se colocar nós descobrir, nós não temos nenhuma responsabilidade. E se descobrir, se for membro da igreja obreiro, vai ser punido. Porque aqui nós agimos dentro da palavra, respeitando as leis de acordo com a Bíblia, como está em Romanos 13 ou 16. É 13 ou 16, vai ser que é em Romanos. Glória a Deus. Então tem que obedecer, irmãos. Nós temos que ter bom testemunho. Andar com as coisas certas, irmãos. Para que Deus possa abençoar. Deus não está no meio de crente trambiqueiro, não. Não. Crente tem que andar na santificação do corpo, alma e espírito. Ter testemunho, como em Antioquia pela primeira vez. Os cristãos foram chamados de cristão porque se parecia com Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Palmas para Jesus, irmãos. A igreja do anticristo aí, que nós falamos com as irmãs que tem que pregar embaixo na mesinha, eles refutam. Que conversa é essa? Que nada. É soberba. É na rebeldia. A Bíblia diz o quê? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E o homem é o cabeça da mulher. Então, se nós somos membros do corpo de Cristo, temos cada um no seu lugar. A mulher é a costela, a coluna na oração embaixo que sustenta o corpo. Você calcula um olho nos pés, um nariz no joelho, nos pés, a cabeça na barriga. Como vai ser esse corpo? Hein? Então essas igrejas que estão desse jeito são em corpo de Cristo, igreja? Não são. Estão em rebeldia contra a palavra de Deus. Pode pregar doutrina, pode pregar sobre rede social, mas está em heresia eclesiástica, não é de Deus. Essas igrejas que estão pondo diácono para ungir, diácono para ministrar ceia, é heresia. Isso é heresia eclesiástica. A Bíblia diz em Atos 20 e 28, né, pastor? Glória a Deus. Que Deus concedeu bispos e pastores para apacentar o rebanho do meu povo, da minha igreja. E no Timóteo 3 fala a função dos diáconos. E Tiago 5 fala a função do presbítero. Mandou o diácono ungir, foi o diácono que mandou ungir? O presbítero. Então está invertendo ao espírito do anticristo. O que ele vai fazer? Inverter valores. Inverter tudo. Então o espírito do anticristo já está atuando nessas igrejas apóstatas, já fazendo a inversão nas doutrinas eclesiásticas. Está vendo? Para fazer com que vocês entrem em rebelião. E nenhum dessas pessoas estão ceiando, estão apenas comendo. Ceiar tem o mesmo significado de comer, mas ceiar espiritualmente. Não estão se alimentando da carne do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Estão comendo um alimento como um alimento qualquer. Por isso que Paulo repreendeu lá: vocês têm fome, comem em casa. Então o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, ouvintes. Então isso é uma grande verdade, irmãos, irmãs e ouvintes. Tome cuidado, leiam a Bíblia, fique conectado no programa Voz da Cura Divina, nos cultos da igreja primitiva da Divina. O pastor Santiago está pregando na igreja de Salto, o pastor Kelvin da igreja de Formiga, Minas Gerais, junto com o pastor Francisco, o irmão pastor Mauro do Espírito Santo, o pastor João Epifânio do Espírito Santo, o pastor Leandro da igreja do Acácio, todos os nossos irmãos lá, pregando e orando a doutrina de Deus, cantando somente hinos da harpas. Esse negócio dessas igrejas, essas baterias do diabo aí tem que parar. Isso não é de Deus, não. Essas guitarras de rock, mano, diabólica. Negócio de guitarra não, bateria não. Os instrumentos aqui, irmãos, é violão, gaita, flauta, sanfona.
Glória a Deus, glória a Jesus. Porque esses outros instrumentos satânicos, diz a Bíblia em Atos 5, 21, despreza vossas festas solenes, o som das suas melodias não me dão nenhum prazer. Afaste-me os trépidos dos seus cânticos, diz a palavra. Então, meus irmãos, é a doutrina de Deus, é a doutrina do Espírito Santo que não mudou e nem vai mudar. Aleluia. É a doutrina que leva para o céu. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Então, essa grande verdade, irmãos, tome cuidado, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Então, essa, irmão, foi a palavra de hoje. Já passei um pouco do horário, me perdoe. O diabo lutou muito para me chegar aqui hoje, mas Deus deu a vitória. Aleluia. O diabo lutou de todos os lados, mas ele caiu por terra em nome de Jesus. Quero que vocês orem pelo meu paizinho Valdemar, né? Ele foi submetido aí por uma enfermidade, mas já sarou. Quase que não deu para ele vir aqui no culto, que é a idade avançada já, né, meus irmãos? Mas estão sempre cooperando, nos ajudando. O diabo lutou de todas as maneiras. É um senhor já de idade avançada, mas está sempre orando comigo lá às madrugadas. Está sempre lendo a Bíblia lado a lado comigo ali, assim como era minha mamãe. E eu falei, Jesus, não leve ele agora não, eu preciso dele do meu lado. Você já levou minha mãezinha, mas espera mais um pouco. Eu preciso do meu paizinho do meu lado ainda. Então vocês orem por ele, irmãos, tá bem? Ele continua me ajudando aqui na obra de Deus.